bom dia, queridos. Bem-vindo a mais um podcast Evoluindo com Paz. Esse espaço que temos aqui para trazer sempre ferramentas, chaves para que você possa crescer e caminhar cada dia mais perto de Cristo e também obter o melhor dessa terra aqui, que com Ele nós somos mais que vencedores, não é isso? E hoje a gente tem uma pessoa que eu admiro demais, foi uma pessoa que foi um grande mentor para mim, uma pessoa que me fez crescer bastante na fé. Eu tinha uma cabeça bem religiosa, eu costumava falar que eu não era cristão, eu era de uma denominação que eu não vou falar o nome para não causar, mas eu era fechado dentro de uma religião. E este homem de Deus, ele me ajudou a expandir minha mente, né? E a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai estar falando sobre o legado dele aqui no Canadá, no Brasil. Por onde ele passa, ele deixa marcas do Senhor. E é um homem que tem me abençoado e eu acredito que da mesma maneira que ele me abençoou, ele vai estar te abençoando. Pastor Seni, dá um bom dia pro pessoal aí e fala aí. Graça e paz, queridos. Um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Não sei onde é que você vai estar ouvindo e nos acompanhando, mas que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. E como diz o profeta Isaías, o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele. Aqueles cujo propósito está firme nele, porque confiam no Senhor. O Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio da sua mão. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo juntos aqui, para o louvor da glória do Senhor. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso. Onde ele chega, ele já vai direto ao assunto, já vai trazendo aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra do Senhor. Amém. Mas eu queria estar trazendo aqui, nesta manhã, ele é um dos pioneiros aqui, quando a gente fala em igreja brasileira aqui em Toronto. Este homem é um ícone, a gente conhece muitos pastores. A gente chegou mais ou menos no mesmo tempo aqui, né? Eu cheguei em 2000, ele também chegou em 2000, mas a trajetória dele é imaculada. A gente não vê ninguém falando deste homem. É um homem, um servo de Deus. E eu queria que o senhor, pastor, neste momento, estivesse trazendo aqui para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que foi sair lá do Brasil, uma igreja que o senhor comandava lá, que era uma igreja grande, né? E vir aqui para um desafio de praticamente começar numa nova pátria, numa nova língua, num lugar desconhecido, com um ambiente totalmente diferente, tanto no espírito quanto aqui na matéria. Fala para a gente um pouco sobre isso, meu querido. Bom, eu nasci de um lar evangélico, tenho esse privilégio, louvado seja Deus, mas a questão não é só nascer no lar evangélico, mas é ter uma experiência com Jesus e ser criado nos caminhos do Senhor. Então eu louvo a Deus pelos meus pais, pelos meus avós e por todas as pessoas que desde o princípio estiveram orando, nos abençoando e orando por nossa vida, porque a nossa caminhada fosse na presença do Senhor. Então eu nasci na roça, eu sou como aquele profeta que Deus tirou de trás do gado. Nasci lá plantando feijão, plantando arroz, moendo cana, fazendo farinha. Então foi nesse lugar que Deus nos levantou ali, nossa família. Depois nós mudamos para uma cidadezinha pequena e ali então eu continuei estudando, firme na presença do Senhor, firme na igreja, crescendo nos caminhos de Deus, estudando a palavra, sendo ensinado e caminhando cada dia, passo a passo, nas escrituras sagradas e numa vida de prática cristã que realmente louva a Deus, que agrada o coração de Deus,
que edifica a igreja e que salva os perdidos. Amém. E então a gente foi para essa cidadezinha e depois eu mudei para a capital, já fui sozinho com 12 anos de idade. Meu Deus, olha E isso, gente. fui 12 para a anos de capital, idade. viver sozinho no internato, quebrar pedra, fazer colchão, tratar de porcos, mas sempre fiel ao Senhor e firme na igreja e ajudando, trabalhando mesmo como adolescente. E aí eu tive meu primeiro emprego também nessa época, trabalhei 10 anos em farmácia e Deus foi colocando no meu coração sempre essa prática da oração e da palavra de Deus. A gente, quando jovem lá na igreja, nós tínhamos 3 reuniões de oração por dia. Antes de eu ir para o trabalho, eu entrava às 7 às 6 horas, a gente se reunia para orar no templo. Depois, ao meio-dia, no horário de almoço, a gente tinha um grupo que orava lá também. E depois da escola, que eu saía da escola à noite, 10, 10 e meia, a gente ainda ia para a beira da praia, ia para o monte, e a gente orava um tempo e depois ia para casa para descansar e no outro dia pegar firme de novo. E assim foi nossa trajetória. Olha só, gente, já fica uma chave aí. Não sei se vocês notaram. A fundação começa numa vida de oração. Olha só, você viu o trajetório, mas você viu que ele não abriu mão. E aí já fica uma chave, queridos, porque se você quer ser bem-sucedido, começa na base. A palavra de Deus diz, é pela oração e pela palavra que sois santificados. Amém. Ou seja, então vamos no princípio, vamos na coisa simples, nada de ficar inventando, Amém. mas apenas obedecendo os princípios da palavra de Deus. Às vezes nós somos muito levados a viver ou a praticar a lei, mas a Bíblia são princípios que Deus tem para o nosso coração. Aleluia. E esses princípios são eternos, eles são imutáveis. O homem pode mudar, as leis podem mudar, mas o nosso Deus nunca mudou, jamais vai mudar, porque Ele é eterno. As suas Amém. promessas são fiéis e verdadeiras. Então, nesse tempo de oração, de busca, monte, e um dia ouvindo uma pregação na escola dominical, no culto da manhã, na igreja, e de repente o Senhor tocou o meu coração com aquela palavra. E eu cheguei em casa, ele foi almoçar com a gente na casa da minha mãe, do meu pai, e ali na mesa veio algo no meu coração que eu estava queimando por um chamado específico de Deus. E uma coisa muito interessante é que eu, como trabalhava em farmácia, eu queria fazer exatamente farmácia, bioquímica. E onde eu trabalhava, a faculdade de farmácia era quase em frente ao local de trabalho. Então, eu estava me preparando para fazer farmácia. Mas naquele momento Deus mudou meu coração e eu, como nasci e cresci no Evangelho, eu pensava, eu não quero ser nunca pastor, porque eu vejo a luta dos pastores daquela época, né? Então, Deus tocou meu coração e ali eu comecei a ler mais intensamente a Bíblia, comecei a ler livros como O Contrabandista de Deus, como O Irmão André e outras biografias, e aquilo queimava meu coração, e eu orava, chorava, e até que chegou um determinado momento, eu realmente não tive como resistir, porque o chamado é irresistível, é de Amém. Deus, ele vem do céu, ele é do Espírito Santo do Senhor. Amém. E nessa convivência, então, com o Senhor, e nesse tempo, eu decidi, então, que eu ia me apresentar para poder fazer o curso de bacharel em teologia e para o seminário e tudo. Enfim, quando eu falei com meus pais, eles foram muito contra, porque eles falavam, pastor, essa é coisa muito séria e você não tem condição e tal. E eles sempre sendo contra, até que no momento em que eu já estava com tudo decidido, já tinha deixado meu trabalho, e aí eu fui falar para os meus pais que eu já estava indo, ia mudar para São Paulo para estudar, naquela época o seminário era lá. E aí minha mãe me chamou e disse, meu filho, eu estou resistindo com você, não é porque eu sou contra, mas eu quero confessar uma coisa para você. Você é meu primeiro filho homem, e no dia que você nasceu, nem seu pai sabe disso. Eu nunca contei isso para ninguém para não poder influenciar. No dia que você nasceu, eu apresentei você para Deus e disse, paz, desse aqui é um pastor. E nunca contei para ninguém. Então foi a minha maior prova de que realmente o Senhor tinha um plano assim especial nesse ministério que é do Senhor Jesus.
E aí eu fui estudar, me Olha só, formei pastor. e estamos aí. Só uma chave aqui, gente, linda, 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 que eu queria trazer. Gente, coisa linda, a importância da gente consagrar nossos filhos ao Senhor. Olha só que coisa mais linda, gente. A gente tem que aprender a fazer isso, porque há poder naquilo que a gente, na palavra que a gente coloca. E é por isso que você tem que ter cuidado com a sua boca, porque você pode estar amaldiçoando seu filho ou abençoando. A mãe dele, sábia, ela abençoou. E olha aqui o fruto. Aqui. E outra coisa, outra chave aqui, você viu, gente? Não adianta, quando você tem essa comissão, quando você é chamado, não tem como correr, nem que todos venham contra. O que importa não é escutar os outros, é escutar Deus. Deus colocou no seu coração, Deus vai ser fiel. Ele é que vai fazer, não importa. Pode vir todo mundo e falar o contrário. Você pode estar estudando para fazer outra coisa, você pode querer fazer outra coisa, mas não importa, não é o que está na cabeça, mas o que está no coração, o que Deus colocou no seu coração. Porque olha o resultado, gente. Não é isso? Também. Desculpa interromper, Não, mas é só... Isso é ótimo, né? Então, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o coração é completamente enganoso. Então é isso que o Daniel disse. Ouça o Senhor. Deus vai falar e Ele vai transformar Aleluia. o coração de pedra e coração de carne, o coração insensível, num coração tocável. Que o Espírito Santo realmente se mova e que todos nós experimentemos essa graça maravilhosa do Senhor todos os dias. Então, aí fui estudar e me formei, louvado seja Deus, e já fizemos 45 anos de formado, quase 50 anos de ministério. Domingo agora também nós fizemos 45 anos de casado, minha esposa e eu, louvado seja Deus, 2 filhas, 2 genros, 4 netos, 2 casais, né? Louvado seja Deus, todos firmes e abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Amém. Então, estamos aí, apenas essa palhinha inicial, né? Esse spoiler aí, para a gente poder pegar um pouquinho do fio da meada. E Deus tem sido conosco de forma tão linda e tão poderosa. Olha só, gente, você viu que não basta falar. Você tem que viver aquilo que você prega. E você viu o testemunho, né? Quantos anos de ministério, de casamento, família todas ali firme na igreja, entendeu, queridos? Então, assim, vamos estar vivendo aquilo que a gente prega e Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, né? Quando você vai para o seu chamado, Deus vai fazer a parte dele. Ele vai sempre cumprir. Agora, pastor, fala um pouco sobre a transição, porque eu só estava numa grande igreja ali em Vitória, não é isso? E Deus te tira de lá e traz aqui para o meio do gelo. Como é que foi isso? Quando eu fui ordenado, quando eu terminei o seminário, depois eu fiz mestrado também, tive a oportunidade também de fazer um trabalho um tempo nos Estados Unidos. Foram oportunidades preciosas. E a gente precisa também de dedicar, de investir tempo no estudo da palavra, no estudo da história da igreja, no estudo das línguas. Isso é fundamentalmente importante para que haja um crescimento e um desenvolvimento, porque o pregador, ele prega para todo tipo de auditório e ele precisa estar preparado para toda e qualquer situação. Então, que cada um de nós lembre-se disso, de estar focado naquilo que realmente o Senhor tem nos dado. Então, eu fui para uma igreja. Essa igreja, quando eu cheguei lá, ela tinha em torno de 50, 60 pessoas, e 21 anos depois nós saímos de lá. Uma igreja hoje tem mais de 20 igrejas plantadas na região. Glória a Deus. Louvado seja Deus, fruto daquele ministério. Deus derramou algo muito especial na cidade. A multiplicação de 20 pessoas para 20 igrejas. Olha só que coisa mais linda. Então é o crescimento do reino de Deus. A semente plantada, ela não volta vazia. Quem Aleluia. sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Uma coisa muito linda, quando eu cheguei nessa cidade, que eu fiquei lá, nós ficamos lá quase 21 anos, eu me lembro que o pessoal falava assim: Seni, você vai fazer o que aqui nessa cidade? Aqui o povo é muito católico, eles são descendentes de italianos, e eles são com coração muito duro. E eu, menino ainda, né, me lembro que eu falei o seguinte: será que a igreja, a cidade é de um coração duro ou a igreja que é mole?
Eu me lembro que eu falei isso e a pessoa achou muito interessante. Enfim, nós pudemos ver milagres e maravilhas, muitas conversões, muito crescimento. Vimos pessoas curadas, pessoas sendo batizadas, Amém. pessoas sendo enviadas para o seminário. Hoje a gente tem missionários ao redor do mundo, presbíteros, diáconos, irmãs que servem ao Senhor, pastores que estão em vários lugares do mundo, exatamente porque quando Deus faz a obra, Ele faz de forma perfeita e maravilhosa. E aí então nós ficamos lá nesse tempo, mais de 20 anos, e de repente eu jamais tinha pensado em sair do país. Eu nunca pensei em sair de lá, achava que eu ia ficar lá, ia morrer lá, ia ser sepultado lá mesmo e tal, né? Mas de repente acontece uma situação em que eu estava no Paraná, em Curitiba, numa reunião, e tinham 3 pastores aqui do Ontário, de Toronto, do Canadá, juntamente com o pastor Elias Dantas. E eles estavam lá procurando um pastor que viria para dar continuidade aqui, visto que o pastor Elias Dantas estava se mudando para os Estados Unidos, que ele ia ser professor na universidade lá e etc. Enfim, e de repente nós tivemos essa oportunidade, conversamos com eles e Deus inclinou o nosso coração para que a gente viesse para cá. E nós então aceitamos o convite, fizemos a transição, viemos para passar um tempo, e esse tempo já vai fazer esse ano 25 anos que a gente está aqui, louvado seja Deus. Amém. E estamos plantando igrejas, e estamos abençoando as nações, nós sustentamos missionários ao redor do mundo, no leste europeu, na África, no Brasil. Amém. Nós temos a igreja plantada lá também, e vários envolvimentos com a obra em todos os sentidos para a glória do Senhor. Aqui no Canadá, nós temos a igreja em Toronto, temos a igreja em Montreal, temos a igreja em Hamilton, temos um plantio de igreja agora em St. Catharines, estamos em Edmonton e continuamos plantando igreja. Amém. Porque Deus nos chamou para plantar para a expansão do seu reino. Amém. Então é um tempo assim de grandes milagres e maravilhas, mas foi um impacto muito grande. Porque a gente saiu de um ministério assim que estava em efervescência para um grupo que a gente chegou aqui e estava pequeno. Mas Deus nos deu a graça de ver isso prosperar e expandir. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui para fazer a obra do Senhor com muita alegria e com muito prazer na alma e muita esperança de grandes milagres e grandes maravilhas. Amém. Só pegando aqui chaves que vai saindo assim, a gente vê tantas chaves assim importantes que eu quero trazer para vocês para que vocês possam aprender e copiar, gente. Olha só. Primeira coisa, não basta só o chamado, você tem que ser preparado. Foi o que ele falou, entendeu? Ele teve o chamado, teve aquela convicção, teve a diversidade, mas o que ele fez? Ele foi se preparar. Então, queridos, Deus vai te usar de acordo com o que você está preparado. Se você não estiver preparado, Ele vai te usar só naquele lugar. Quanto mais preparado você tiver, mais longe Ele vai te levar. Então se prepare, essa é a primeira dica. A segunda coisa é o seguinte: não tenha medo de desafios. Quando o pastor Cine estava falando ali, eu comecei a me lembrar, sabe de quem? De Filipe. Né? Que ele largou uma igreja enorme ali em Samaria e foi para uma estrada deserta. Você vê, o trabalho que ele colocou, todo o esforço que ele colocou ali em Vitória, para pegar uma igreja pequena, para poder crescer. Quando estava enorme, ele faz o quê? Sai de lá, sai das parentelas, igual Abraão, né? Larga tudo e vem para um lugar que ele não conhecia, que era totalmente diferente, para começar o quê? Tudo de novo. Pequeno para poder começar, né? E o terceiro, que é o seguinte: a gente está sempre aberto para mudanças e escutar as pessoas que Deus envia, né? Aqui já fica a dica, já fica aqui um gancho, pastor Elias Dantas, estamos te esperando aqui para a gente fazer um com o senhor, ok? Grande homem do Senhor aí.
Então você vê, ele escutou o segundo chamado, né, um outro chamado, porque, gente, vocês têm que aprender. A gente tem um chamado para pastorear, mas vai ter vários chamados para te locomover. E se você fechar os ouvidos, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Porque a boa, agradável vontade de Deus está nisso, quando você está obedecendo e você está acompanhando. Pastor, eu estava falando na live sobre a questão do jugo, né? Que tem muita gente que nem sabe mais o que é o jugo do boi, né? E eu comecei a falar para eles que é como canga, né? De alguns lugares chama canga, que coloca não somente para ajudar a levar o fardo que é pesado, né? Que Jesus vai entrar ali, mas também para poder andar no seu mesmo compasso, no mesmo passo. Você só vai experimentar 100% do que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, quando você aprender a andar no compasso, no mesmo passo. Quando quando Jesus coloca o pé direito, você coloca o pé direito. Quando coloca o esquerdo, você coloca o esquerdo. Entendeu? Andar paralelo a Ele, sincroniza, olha só, o seu relógio é o relógio do Senhor, e você vai ver você colher 100%. Pastor, agora fala qual foi para nós aqui a maior... Eu sei que teve a barreira da língua, estar longe da família, mas qual foi a questão mais difícil de pastorear aqui? Porque eu sei que aqui é uma coisa totalmente diferente de tudo que o senhor já pastoreou, não é isso, querido? Para quem tem experiência no Brasil e depois vem para cá, são duas realidades completamente diferentes, né? Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está direcionado por Ele, não tem barreiras da língua, barreiras culturais, sejam elas quais forem, elas vão sendo desfeitas pelo poder do Senhor. Então nós temos que fazer a vontade dele. Deus faz tudo. Deus é que faz tudo e não tem nada que possa impedir a obra do Senhor. O que a gente tem que fazer é procurar ser sempre ponte de passagem e nunca pedra de tropeço. Amém. Nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui, como diz Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Amém. Então a gente recebe para compartilhar, a gente recebe para repartir. Ninguém é um mar morto para ficar recebendo, porque o mar morto já tem o nome, mar morto, né? Não serve para outra coisa a não ser para turismo. Mas a água viva é Jesus. Amém. Então é Ele que é a nossa fonte eterna de vida. E com Ele nós temos o pão vivo que desceu do céu, porque Ele é o pão vivo. Nós bebemos da fonte eterna, que é Ele, que é a água da vida. Ele diz que Ele é a luz, que Ele é o pastor. Então Ele é o nosso modelo de ministério todos os dias. Então, em todas as dificuldades, eu procuro sempre olhar como que Jesus faria nessa situação. Então, nós temos que viver os princípios da palavra de Deus todos os dias. E olhando também os ministérios de pessoas que tiveram vida com Deus. Você vê que todos os homens de Deus e mulheres de Deus que experimentaram milagres foram homens de oração, mulheres de oração. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, homens de oração. Aí você vai, Jesus, né, viveu, orou para fazer a obra, orou no momento das maiores adversidades da vida, orou na cruz e continua intercedendo por nós. Amém. Diante de Deus. Então nós temos intercessor, mas temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Nós temos Paulo, que orou em todo o tempo, orou na cadeia, porque orar quando tudo vai bem é uma coisa, mas orar e glorificar o Senhor no meio das adversidades, assim como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ainda que estava passando pelas lutas, pelas intempéries, pelo deserto da vida, deixa eu dizer para você, querido, passar pelo deserto é uma vitória, sabe por quê? Porque o deserto não tem vida, ele não pode passar por você. Você tem vida, você passa pelo deserto. Amém. Então, louvado seja Deus, porque Ele é quem nos dá a vitória, Ele quem nos sustenta, Ele quem nos faz caminhar e viver passo a passo, para e passo, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Então,
Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida de compromisso com a palavra de Deus, tenha uma vida de compromisso com o caráter de Cristo, seja cópia de Jesus, faça o ministério com dedicação, com amor. E você não foi chamado, a sua vocação primeira não é ser médico, não é ser engenheiro, não é ser pastor, sua vocação é ser servo do Senhor, é ser registrado no livro da vida. Nossa vocação é primeiro ser filho de Deus, é ser ovelha do Senhor Jesus, e depois Ele vai nos caminhar na direção que Ele quiser. Sopra Espírito de Deus, sopra no meu coração, no seu coração, Amém. na sua família, nesse momento, onde você está, onde você estiver passando qualquer circunstância. Deus não prometeu lhe dar tudo aquilo que você pede. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Então, Ele prometeu cumprir a sua palavra nas nossas necessidades e nunca nas nossas vaidades. Então, Deus é Deus que está conosco. Creia, confie, espere e saiba que Ele vai conduzir em triunfos. Mas lembre-se disso, a sua vocação primeira não é a sua profissão, é o seu chamado de ser filho de Deus, de ser ovelha do Senhor Jesus. Então não é denominação, não é igreja, é que o Daniel começou a falar aqui no início, quando ele abriu dizendo, né, que eu era um religioso. E tem tanta gente religiosa. E por causa da religião foi que Jesus foi crucificado, foi que os outros foram... Paulo, por exemplo, ele era um zeloso da sua religião. E ele o que fez? Foi perseguir os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir o próprio Senhor Jesus. Verdade. Foi ele mesmo que disse: tu me persegues. Então, se renda a Jesus e diz para ele: eis-me aqui, Senhor, como Isaías. Isaías diz: eis-me aqui. Faz a vontade dele e o mais ele fará. Amém, amém. Tá vendo aqui, gente? É isso aí, ó. Quando a gente começa, não tem jeito. Ele vai ao cerne, ao centro. Agora, pastor, só falar aqui uma coisa rapidinha, porque tem muitas pessoas que ficam perguntando na questão da oração, né? Tem muita gente que fala assim: mas por que a gente ora, se Deus já sabe o que a gente vai falar antes de falar? E a gente viu aqui que a base de tudo é a oração. Vamos dar uma palavrinha para os nossos ouvintes, para eles entenderem o porquê que a gente ora. A oração não é para mudar o que Deus tem para nós. É para mudar o nosso coração para aceitar o que Deus tem para nós. A oração faz parte do projeto de Deus, da vontade de Deus. Foi Ele que diz: orai sem cessar. Jesus orou, não precisava orar, mas Ele orou para nos ensinar. Então, se você está orando, não está mudando a sua vida no sentido que você está querendo, mas você pode estar orando e mudando outra pessoa. A oração, ela é uma via de mão dupla, ela vai e vem, mas ela pode estar indo mais do que vindo. Louvado seja Deus, você já recebeu a bênção da vida, da salvação, você já recebeu o ministério de orar. Então seja um intercessor. É que eu disse, vai olhar na Bíblia a vida dos homens de Deus e você vai ver: Abraão intercedeu, orou e Deus atendeu. Ana orou e Deus atendeu e deu o que ela pediu. Elias orou, Eliseu orou. Os homens de Deus, mulheres de Deus oraram e experimentaram milagres e maravilhas do Senhor. Então tudo que Deus quer fazer, Ele compartilha conosco e nos leva a orar e a buscar a face dEle, que é a melhor coisa. Então creia, confie, obedeça e espere que Deus vai fazer maravilhas. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz, né, Atos 20, 24. Ele diz o que está escrito aqui: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça do Senhor. Presta atenção, queridos, presta atenção nas coisas preciosas que tem aqui neste versículo. A vida não é minha, foi Deus que deu a vida para mim, Deus que deu a vida para você. Então, o que nós temos que fazer é viver essa vida para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra coisa, a carreira é minha, o trabalho é meu, a obra é minha, mas a vocação é de Deus.
Ele diz assim, o ministério que recebi do Senhor Amém. Jesus. E aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando ele entregou os talentos, né? Aquele que recebeu 5, devolveu outros 5, recebeu 2, levou outros 2, e o que recebeu 1, enterrou. Querido, qual foi o ministério que Deus entregou para Noé fazer? Deus falou, Noé, faz arca. E Noé não foi fazer um avião, ele fez uma arca. Ou Boa. seja, faz o que Deus está mandando você fazer. Não inventa, não. Fica preocupado com a vida do outro. Ah, porque o outro pastor ali tem uma igreja grande. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nunca foi o meu desejo pessoal de ter mega igreja. Eu acho que nós temos que seguir o Senhor Jesus. Amém. Pastorear grupos pequenos, onde eles possam crescer e se desenvolver na presença do Senhor. Não tem problema nenhum com a igreja grande, mas é meu pensamento pessoal. Eu fui chamado para plantar igrejas. E plantar igreja, você dá mais oportunidade para pastores novos, você dá mais oportunidade para a gente cantar, você dá mais oportunidade para a gente não ficar no meio do montoeira de gente sem estar fazendo nada. Então aproveite e sirva ao Senhor naquele ministério que Ele plantou você. E louve a Deus por isso. Às vezes é uma igreja aparentemente pequena, mas ela tem uma influência poderosa no reino espiritual. Glorifica o Senhor, edifica os irmãos e produz salvação para tantas outras pessoas que estão em tantas partes do mundo. Então, é uma oportunidade preciosa. E ele diz, né? Agora, qual o resultado de tudo isso? Né? A vocação é de Deus, o trabalho é meu, mas o resultado, ele diz, é o Evangelho. Amém. É salvação, é pregação. A Bíblia diz para a gente pregar o Evangelho das boas novas. Hoje não é dia de más notícias, é dia de boas novas. Amém. E se a gente se calar, vai ser considerado junto com aqueles que não querem o Senhor. Então, abre a sua boca, abre o seu coração, dê um bom testemunho, aviva, Senhor, o nosso coração e a obra de Deus, para que cada dia as pessoas olhem para nós e não vejam quem somos nós, mas quem é o Jesus que nós servimos. Olha só, a gente já está indo para o final, mas só a chave aqui, ó. Oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para mudar o meu coração ao coração de Deus. Porque, gente, presta atenção, a pior coisa que podia era Deus entregar a você a sua própria vontade. Está escrito isso na Bíblia. A gente já teria morrido, já teria acabado com o mundo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é ela que a gente tem que andar. Ele sabe os planos que tem para você. E é planos de bem, não de mal, para te dar o futuro que Ele já planejou para você. Então não viva o seu futuro. Deixa que Jesus seja o seu futuro. E a outra coisa que eu vi ele falando, que eu gostei demais, é o seguinte: entenda o seu chamado. Okay? Entenda o seu chamado. Não vai inventar, não vai copiar. A gente está vivendo uma época que todo mundo copia tudo. Se uma igreja fez isso, a outra quer fazer. Gente, fique centrado no seu chamado. Você viu? Ele falou, o chamado dele é abrir igrejas. É abrir igrejas. E ele entendeu isso. E olha só o sucesso que tem sido. Então, olha, porque dentro do pastorear, eu costumo falar isso o tempo todo, gente, mas é importante, dentro do pastorear, há muitos ministérios. E a gente tem que entender qual foi o que Deus te chamou e trabalha em cima dele, entendeu? Agora, pastor, terminando, eu queria que o senhor desse uma palavra para o pastor que está começando agora. O senhor desse um conselho para ele, para quem está começando. Eu lembro, só dar uma palhinha aqui, eu lembro que o senhor me falou que o seu pastor, quando o senhor foi falar no passado, e aquilo eu guardo no meu coração até hoje, quando o senhor foi falar, ó, eu acredito que Deus está me chamando para o ministério, e ele falou para o senhor, seja fiel ao ministério, que Deus é fiel no sustento. E eu peguei aquilo para mim e foi o que eu fiz. Desde 2022 eu abandonei tudo e estamos aí caminhando em cima disso. E eu peguei aquela palavra para mim, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está começando agora no ministério e falasse para eles o senhor já deu bastante chaves, bastante segredo aqui sobre isso, mas eu queria que o senhor terminasse aqui falando assim, uma palavra de incentivo. O que eles têm que buscar para poder ser bem-sucedido no ministério como o senhor tem sido? Bom, essa palavra que o Daniel está falando aí,
Foi muito interessante, eu era bem jovem ainda, né? Eu fui para o seminário com 22 anos, 21 para 22, e eu encontrei com o meu pastor numa calçada, em frente a um banco, e falei para ele: pastor, eu tenho uma notícia para te dar. E ele disse: o que é? Eu disse: eu vou para o seminário. E ele falou, olhando no meu olho assim: seja fiel no chamado e Deus é fiel no sustento. Nunca mais eu me esqueci. E isso foi uma lamparina, um fogo aceso no meu coração. E louvado seja Deus, com esse tempo todo que Deus nos tem dado a graça de viver, Ele tem nos sustentado. Mas eu creio que algumas coisas essenciais para o ministério. Primeiro, é você ter convicção do seu chamado. Amém. Convicção do seu chamado. Ore, não seja influenciado por ninguém, nem queira ser por você mesmo. Eu quero ser pastor. Eu já vi muito disso por aí afora. Gente, não, eu vou porque eu quero ser pastor. Eu quero mandar, eu quero liderar. Deixa eu dizer para você, o melhor líder é aquele que sabe ser liderado. Verdade. Se ele não souber ser liderado, como é que ele vai liderar os outros? Se você não aprende a amar, como é que você vai amar os outros? Se você não tem o amor de Jesus no coração, como é que você vai amar? Outra coisa muito importante para quem está começando: fixe, seja cópia, copie Jesus. Amém. Copie Jesus. Entendeu? Então, olhe para Jesus, leia os evangelhos, leia os milagres de Jesus, leia o que Jesus disse a respeito de si mesmo, quais são os milagres que Jesus fez, o que é que ele diz que eu sou, os princípios que ele dá para a gente a respeito dele mesmo. E ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Amém. Então, fale, pregue, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra do Senhor. Outra coisa fundamental é ser uma pessoa humilde, andar em humildade. E o Senhor Jesus foi humilde de coração. Aprenda com o ministério de Amém. Jesus. Olhe para ele, leia os textos. Se tem alguma dúvida, busque em Jesus. É ele que vai dizer tudo. Eu gosto muito quando ele vai lá para o sermão, vai lá na montanha, né? E ele vai pregar o sermão do monte, ou o sermão no monte, e ele vai falar. E ele começa no capítulo 5 de Mateus, 6 e 7, e ele vai falando daquelas coisas tão preciosas, tão fundamentais, tão simples e tão importantes para a vida. Quando termina o capítulo 7, termina assim: e eles estavam maravilhados da Amém. sua doutrina. Amém. Leia tudo que Jesus falou lá e você vai ver qual é a doutrina de Jesus. Amém. Nós temos tentado inserir muita coisa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensina na sua palavra. Outra coisa fundamental é amar as pessoas. Quem quer ser pastor, ele tem que amar vidas, tem que amar pessoas. E uma vez um pastor falou comigo assim: eu odeio ovelha, eu odeio crente. Misericórdia. Assim, então ele não é pastor. E logo depois ele abandonou o ministério, porque realmente ele não era pastor. Então quem é pastor ama a pessoa, ama amar pessoas, ama primeiro a si mesmo. Porque se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Ame a sua família, seja propositadamente cheio do Espírito Santo, para poder viver todos os dias nessa preciosa condução e orientação, nessa caminhada vitoriosa em Cristo Jesus. Então, outra coisa fundamental, outro conselho para você é aprender a passar para as pessoas que estão com você aquilo que você não pode fazer sozinho. O pastor não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que amar as pessoas e tem que liberar as pessoas para elas também ajudarem. A igreja tem muita coisa para fazer e a gente precisa trazer as pessoas para perto da gente. E olha, cuidado com quem você traz para perto de você também, né? Para que, lembra naquele navio onde o Jonas entrou? Coitado do capitão, né? Não sabia quem estava colocando. Então, que olha mala. bem o que aconteceu. Então, mas louvado seja Deus, tudo tem história, tudo tem propósito. E Deus faz
as coisas mais absurdas aos nossos olhos. E eu me lembro sempre, né, de uma coisa: nunca mais alguém andou naquela embarcação que Jonas andou, que foi dentro da barriga do grande peixe e saiu vivo. Todos que entraram morreu, só Jonas saiu vivo, porque Deus é o Deus da vida. Amém. Deus é o Deus dos peixes. Amém. Deus é o Deus do mar. Deus Amém. é o Deus de tudo. Ele é que faz tudo para a glória do Senhor. Outra coisa muito importante: viva uma vida simples. Vida simples. Não queira ser. O ministério não é lugar para ter riqueza. O ministério é lugar para você servir. É lugar para você dar-se como Jesus se entregou por nós. Olhe para Jesus. Outra coisa importante: tenha uma vida de oração. Amém. Lute por isso. Levante cedo. Vai orar, busca o Senhor, leia a Bíblia. E você vai ver que tudo que você vai fazer orando vai ter um significado diferente. Outra coisa muito importante é estar sempre objetivando outras pessoas, trazê-las para o Senhor. Tudo que fizer tem o propósito de levar aquela vida aos pés do Senhor Jesus. Amém. Então, pregue o Evangelho, anuncie a palavra e lembre-se de ser cópia de Jesus, porque Ele é o único que é o nosso modelo supremo, eterno, poderoso, Salvador. Ele é tudo. Amém. Você pode olhar para Paulo, pode olhar para Pedro, deve olhar, não tem problema nenhum. Ouça conselhos de pessoas que têm caminhado com o Senhor. E você que está muito tempo no ministério, louve a Deus por isso. Amém. Não reclame do seu passado, olhe para frente, porque o seu passado não tem como você mudar. Mas a sua vida hoje, Jesus pode transformá-la. Amém. E dar a você um ministério assim, esperançoso, maravilhoso, um ministério cheio de alegria. E o pouco que você fizer representa muito diante de Deus. Aleluia. Pouco com Deus é muito, mas o muito Amém. sem Deus é nada. Amém. Pastor, o senhor falou um assunto aí que hoje em dia tem sido um problema muito grande. Só para a gente terminar. O senhor falou aí sobre a questão da finança, né? E a gente tem visto que hoje tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. E eu quero aqui já ressaltar que eu sou testemunha disso. Quando a gente servia junto, eu lembro que uma vez teve um retiro. E estava faltando um determinado montante lá para poder completar o dinheiro ali do retiro. E eu fui e dei um cheque para ele, completando aquilo. E aí passou o retiro, ele voltou e me trouxe o cheque de volta. E ele falou: Daniel, olha aqui, ó, estou te devolvendo porque a cantina foi muito boa e a gente completou tudo. Você me deu dinheiro para o retiro e o retiro foi coberto. E eu estou te devolvendo. E eu falei: pastor, muito obrigado, porque o senhor só confirmou aquilo que eu já sabia de ti. É a honestidade. Entendeu? E eu falei: pode ficar com o dinheiro que eu doei, então coloque em outro lugar. Mas você vê a honestidade, a hombridade, entendeu? Que a gente infelizmente não encontra hoje em dia, né? Então a gente tem que ter este cuidado. E a outra coisa que eu posso testificar, porque eu conheço bem, é um amigo meu aqui que a gente anda junto há tantos anos, acho que mais de 15 anos. Então ele também é uma pessoa cuidadosa pessoalmente nas finanças dele. Entendeu? E isso é primordial, porque como é que você vai ensinar as pessoas, você vai falar que elas têm que ser fiel, que elas têm que ser cuidadosas nas finanças delas, se você não é? Então, eu vejo aqui que você tem que ser cuidadoso nas finanças da igreja, de preferência não mexa com isso, deixa outra pessoa mexer. E segundo, na sua. Não é, pastor? O que é que o senhor me fala sobre isso? É exatamente isso, gente querida. Se você não sabe governar bem a sua casa, a sua vida, como é que vai governar a igreja de Deus? Está escrito na palavra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é caminhar no aspecto financeiro, numa vida equilibrada, né? Eu me lembro quando eu comecei o ministério. Quando eu saí do meu emprego, eu recebia naquela época 20 salários mínimos por mês. Hoje seria tipo 30 mil reais lá no Brasil, né? E eu fui para o seminário, estudei, Deus me deu a graça, me formei. Quando eu cheguei no ministério,
a igreja que me convidou para trabalhar falou: a gente pode pagar 3 salários mínimos por mês. Aí eu falei uma coisa com eles, falei: olha, tudo bem, eu aceito, porque Deus me mandou fazer, então eu vou fazê-lo. Mas deixa eu só falar para vocês uma coisa: eu nunca vou pedir nada para vocês, mas a igreja vai crescer e não se esqueçam de mim. Olha que coisa linda. Ou seja, quando eu deixei o ministério lá para vir para cá, o que a igreja, não é que me pagava, eu não gosto muito desse termo, né? Mas que reconhecia como fruto do trabalho, eles estavam me dando mais de 20 salários mínimos. Olha que lindo, gente. Então, quer dizer, Deus vai trazer de volta aquilo que você entregou para Ele como Amém. semente. Você semeou, Deus vai trazer de volta. Ele não deve nada para ninguém. Não. Então, fique firme. Outra coisa é administrar bem a casa de Deus. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, que a igreja tinha um saldo, aí um irmão ficou lá apertado, não sei por que razão, não administrou bem a vida dele, o pastor foi lá e emprestou o dinheiro da igreja, Olha e era só, um valor alto. Ou seja, primeiro que dinheiro de igreja não é dinheiro para emprestar. Dinheiro de igreja é para usar para o reino de Deus. Amém. Se você tem alguém para abençoar, que precisa, abençoa a pessoa. Ela está enferma, precisa de tal, está precisando de ajudar no aluguel, está precisando de alugar para comida, tem uma necessidade emergente que você precisa socorrer, louvado seja Deus. Doe. Conclusão, aquele dinheiro daquela igreja nunca mais voltou. E o pastor foi dispensado da igreja porque pegou o dinheiro e fez aquilo que não devia fazer de forma sozinho. Então, tenha cuidado, porque o dinheiro é de Deus, até mesmo na aplicação das coisas, né? Não ficar investindo aquilo que é só para apresentar para as pessoas. Às vezes a gente faz um templo muito lindo e desfoca de Deus e coloca no templo lindo. Verdade. A gente precisa estar sempre focado em Deus, no Senhor da obra. Seja simples, tenha aquilo que é simples para a glória do Senhor. Aí você vai dizer: mas e o templo de Salomão? Deus abençoou, é uma obra que ele fez, Deus mandou fazer. Se Deus mandar fazer, você faz. Mas se ele não mandar, faz aquilo que ele mandou fazer. Amém. E seja feliz com Jesus, porque é com ele que a gente vai ser feliz, porque ele é fiel em todas as suas promessas. Amém, amém. Pastor querido, vamos terminar, abençoa, olha para aquela câmera ali e abençoa o povo, dá uma bênção especial para eles, para a gente encerrar esse podcast. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos a bênção de estarmos juntos aqui compartilhando da palavra do Senhor, do testemunho, dos milagres, das maravilhas. O Senhor, as misericórdias do Senhor têm nos sido renovadas a todas as manhãs. É pela manhã que a misericórdia do Senhor se renova. É pela manhã que o Senhor mandava o maná para o povo no deserto. Então o Senhor está sempre na nossa frente. O Senhor está sempre indo, sempre abrindo o caminho, eliminando os inimigos, protegendo das feras do campo, abrindo o mar vermelho, porque o Senhor vai à frente, nós vamos apenas seguindo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão estar ouvindo e que o Senhor abençoe a cada uma delas. Abençoe principalmente com salvação, com libertação, com cura, Senhor. Amém. E vai eliminando, Senhor, toda forma de resistência à obra do Senhor. Caídos por terra estão todos os inimigos. Em nome de Jesus. Que o Senhor revista todas as pessoas com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Amém. Para que toda seta que venha do inferno seja eliminada e não encontre espaço para entrar na nossa vida, porque essas armas de proteção protegem atrás, à direita, à esquerda, à frente, em cima, embaixo, e a palavra de Deus que está no nosso coração. Amém. E que o Senhor abençoe a todos com essa bênção do Senhor, e que o Senhor abençoe os lares com salvação, com edificação. Se tem alguém precisando de uma
cura. Nome O Senhor de é o Jesus, Deus Pai. da cura, o Senhor é o Jeová médico Rapá, dos Pai. médicos, Senhor. O Senhor é aquele que traz, Senhor, uma palavra, um olhar do Senhor, apenas uma palavra, Senhor. O Senhor é aquele que traz, Senhor, o que está precisando de algo precioso, de um Nome de milagre extraordinário, sobrenatural, incrível. É o Senhor que faz infinitamente. Amém. Louvado seja o teu nome. Eu abençoo e oro no nome do Pai, do Filho e do Amém. Espírito Santo, na certeza que tua presença é Aleluia. real e poderosa para nos suprir em todas as nossas necessidades. Aleluia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu concordo. Amém. Pastor Senir, muito obrigado pela sua presença. Tá vendo, gente? É uma bênção ter ele aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, por ter dedicado o seu tempo, por ter vindo e ter gastado esse tempo aqui. Mas eu creio que isso é semente, né? A Bíblia fala para lançar o seu pão sobre as águas, que se depois de muito tempo você vai achar. E aqui você está lançando o pão. Amém. A gente não sabe até onde isso vai ir, né? A gente estava na live ali atrás, o senhor viu, tinha gente do Quênia, tinha gente do Paquistão, tinha da Índia, tinha gente de todo lado. Amém. Então é isso, Deus deu essa ferramenta e a gente está usando para poder lançar esse pão sobre as águas. Amém. E muito obrigado, querido, a vocês que ficaram com a gente até aqui. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E continue nos seguindo, que a gente sempre vai estar trazendo homens de Amém. Deus, pessoas abençoadas para abençoar a sua vida. Amém. Fique com Deus. Um abraço. Amém. Deus abençoe seu dia. Paz.